Meu nome é Martin Speer, eu sou um arquiteto de performance do Netflix, lá no Vale do Silício, lá em Los Gatos, onde é que fica a sede e onde é que praticamente todo o produto, o serviço de streaming é desenvolvido. E eu estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre a escala, sobre o tamanho do Netflix, que é extremamente importante para a performance, que é a minha área, e compartilhar um pouquinho de tudo que é necessário para fazer tudo isso funcionar, fazer todo esse streaming, esse sistema de streaming funcionar, e algumas ferramentas e técnicas que a gente criou lá dentro para solucionar alguns problemas que aparecem nessa escala. E nada melhor do que começar a falar de escala, para falar de escala, do que números, para dar uma noção para o pessoal. Começando aí com bilhões, centenas de bilhões de eventos. Tá? Isso é o que o nosso Data Pipeline tem que processar todo dia. Tá? Eventos vindo de dispositivos de vocês, dos celulares de vocês, das TVs de vocês, que capturam um pouco da interação do usuário para a gente tentar entender melhor como a gente pode melhorar essa experiência. Não só desses dispositivos, são eventos vindo da nossa própria CDN Open Connect, que eu vou entrar em alguns detalhes depois, e de todos os nossos microserviços que rodam na AWS. Então, centenas de bilhões de eventos. Tá? Dezenas de bilhões de requests são feitos por todos esses dispositivos para as nossas APIs todo dia. Dezenas de bilhões de requests para criar essa experiência para os usuários. Bilhões é o número de métricas que o nosso sistema central de monitoria coleta, agrega e persiste todo minuto. Então, bilhões de time series distintas. Centenas de milhões de horas de streaming é o que a gente faz todo dia. Centenas de milhões de horas de streaming. Acho que o nosso pico ano passado foi por volta de 340 milhões de horas de vídeo assistidas em um único dia. Então é muita gente no sofá assistindo Netflix. Dezenas de milhões de dispositivos, esses são os dispositivos ativos no dia que conversam com o nosso back-end. A gente tem muito mais dispositivos cadastrados, mas que conversam com o nosso back-end todo dia, dezenas de milhões. Milhões é o número de requests por segundo que os nossos microservices têm que processar. Centenas de milhares é o número de instâncias que a gente tem na AWS, servidores na AWS. E normalmente não são coisinhas pequenas, a gente está falando de aí 8 Excel para cima, tá? Para quem é familiar com as instâncias da Amazon. Dezenas de milhares dessas centenas de milhares é o número de instâncias que a gente inicia e que a gente termina todo dia utilizando auto-scaling. Então a gente faz scale up e scale down durante o dia, dependendo do nosso tráfego, e a gente mata dezenas de milhares de instâncias por dia. Se não me engano, a última vez que eu verifiquei, nosso tempo de vida médio das instâncias era por volta de 36 horas, entre ser iniciada e ser terminada. Milhares de mudanças em produção todo dia. Quando eu estou falando em mudança de produção, eu não estou falando de uma escrita de banco de dados, eu estou falando um build, uma versão nova de um microserviço indo para o ar. Eu estou falando a modificação de uma configuração dinâmica, uma modificação de um A/B test, ou uma feature flag, ou alguma coisa assim. A nossa média estava por volta de umas 4.000 mudanças por dia, o que nos dá mais de 4 mudanças por dia por engenheiro em produção. Não são commits, são realmente builds, tá? Centenas de microserviços é o que é necessário para criar essa experiência para os usuários, cada um servindo algum propósito diferente. A gente transmite dezenas de terabits por segundo da nossa CDN todo segundo. Se não me engano, a última vez que eu verifiquei, a gente bateu a gente está normalmente acima de 1/3 de toda a banda de internet norte-americana em horário de pico. Eu escutei que tem países que isso é até mais alto. Então a gente consome muita banda mesmo. E tudo isso com um único objetivo. E para o Netflix, qual seria esse objetivo? Seria talvez ter o melhor catálogo de streaming do mundo, que é um objetivo legal. Talvez seria ter o serviço de streaming mais rápido do mundo. Também é outro objetivo bem legal.
Ou o retorno para investidores, sempre montei isso. Mas esses objetivos não são um objetivo único, o objetivo que guia todas as nossas decisões, o que a gente está sempre tentando atingir. Tá? E para o Netflix, o que seria esse objetivo? O nosso objetivo único, um objetivo é mais filmes do Adam Sandler. Todo mundo adora os filmes do Adam Sandler. Então a gente foca realmente nisso, tá? É um objetivo legal, tá? Mas ainda não é o nosso objetivo principal, ok? Pra gente, o objetivo principal, o objetivo que guia tudo, é o que a gente chama de winning moments of truth. Ganhar os momentos da verdade. E o que isso quer dizer exatamente? Imagina que tu chega em casa, tu está cansado, tu chega do trabalho, tu quer descansar, tu quer aproveitar um pouco de entretenimento. Nesse momento, tu tem uma decisão para tomar. Tu pode ir olhar um jogo de futebol, tu pode ler um livro, tu pode jogar um videogame. Eu escutei que algumas pessoas de vez em quando até vão para fora de casa fazer alguma coisa. Mas quando tu decide assistir o Netflix, a gente ganha esse momento. Então todas as nossas decisões são baseadas nisso. E para o usuário, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele consegue assistir o que ele quer, no momento que ele quer, a hora que ele quer e no dispositivo que ele quer. Um exemplo disso é a feature de downloads que a gente lançou aí ano passado, onde é que a gente consegue ganhar esses momentos até quando o usuário está offline. Então tudo é guiado por isso. Agora que você sabe um pouquinho do tamanho, da escala do Netflix e o que guia as nossas decisões, eu vou falar um pouquinho sobre o que é necessário para fazer tudo isso funcionar. Eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura e algumas das nossas melhores práticas que a gente aprendeu ao longo dos anos. Obviamente demorou um certo tempo para a gente chegar, a gente mudou para a nuvem faz um bom tempo, mas a gente aprendeu muita coisa nesse caminho. Em primeiro lugar, um diagrama da arquitetura, já que é aqui o com, é um diagrama da arquitetura extremamente alto nível. Deixa eu ver se o pointer funciona. Legal. No lado esquerdo ali, a gente tem os dispositivos dos usuários. E quando eu falo de dispositivos, não é aquela coisa comum que a maioria das empresas tem que lidar, que é teu iOS, teu Android e web, que já é uma dor de cabeça. A gente tem que lidar com Smart TVs, que tem recursos super limitados. A gente tem que lidar com gaming consoles, teu PlayStation, teu Xbox. A gente tem que lidar com streaming sticks, tipo o Chromecast. E a gente até tem que lidar com caixinhas de TV a cabo bizarras rodando Windows CE na Bélgica. A gente tem que lidar com isso. Tá? A gente tem mais, eu acho que de 2.200 dispositivos únicos que estão cadastrados e funcionando hoje em dia. E um fato interessante é que a gente nunca descontinuou o acesso, a gente nunca deprecou dispositivo nenhum. Então quer dizer que aquele Blu-ray player que tu comprou lá em 2009 com o aplicativo do Netflix ainda está funcionando, ou pelo menos deve. Esses dispositivos, eles conversam primariamente com duas partes. Tá? A primeira é o que a gente chama de control plane, que roda completamente na AWS, a gente não tem um data center, tá? Não tem mais, pelo menos. Toda a interação com as UIs é feita por ali. Então, tudo que tu faz antes de clicar em play, vem da AWS. Quando tu clica em play, os bits de vídeo são servidos pela nossa própria CDN, que é chamada de Open Connect. Tá? Quando a gente começou o serviço de streaming, não funcionava assim. A gente servia esses bits de vídeo por uma dessas CDNs que o pessoal conhece por aí. Mas conforme a gente foi crescendo, a qualidade do conteúdo foi aumentando. Tá? A gente começou a fazer streaming HDR em 4K e 8K e todos os outros Ks que vêm aí pela frente. A gente notou que, com a expansão global, a gente não conseguiria fornecer a mesma qualidade de serviço para os usuários com uma infraestrutura como essa. Não tem nenhuma mágica que a gente pode fazer para melhorar a vazão num cabo de fibra ótica. Tem um limite físico ali. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar deixar esse conteúdo o mais perto possível dos usuários. É um pouco não prático dar um cache para cada um deles. Então, a gente fez a próxima melhor coisa. A gente tentou instalar caches dentro dos provedores de internet dos usuários. Quer dizer, tu não precisa nem sair da rede do teu provedor para conseguir assistir o conteúdo do Netflix.
A gente começou a instalar isso faz um tempinho já, há alguns anos. A gente está com alguns milhares de caixas espalhados pelo mundo. Vocês conseguem ver ali uns pontinhos laranjas. Esses pontinhos laranjas são Internet Exchanges grandes. E os pontinhos verdes são caches dentro dos provedores de internet dos usuários. São umas máquinas um pouquinho menores. Tá? Então a gente está espalhando isso pelo mundo e está crescendo cada vez mais. Isso aí deve estar até desatualizado nesse momento. Essas máquinas são construídas pela gente, são entregues aos provedores, tá? E elas são altamente otimizadas para esse tipo de serviço, para entregar vídeo. Então, dependendo, por exemplo, da popularidade de um título naquela região, naquele provedor, o teu conteúdo ele pode estar sendo servido de memória, ou de SSDs, ou de um spinning disk dentro desse cache. A gente tem em algumas dessas máquinas interfaces aí de 100 gigabits, onde é que a gente consegue empurrar mais de 90 gigabits por segundo de vídeo via TLS. Então são máquinas extremamente otimizadas para entregar esse tipo de conteúdo. Elas rodam aí FreeBSD, mas são construídas em cima de hardware comum, coisas que tu consegue comprar. Os designs e os detalhes vocês podem encontrar ali em openconnect.netflix.com se vocês têm mais interesse nisso aí. Todo o resto é servido pela AWS. Tá? Toda a interação com as UIs, tua navegação, tuas recomendações, teus bookmarks, a tua lista, pagamentos, DRM, tudo está na AWS. Tá? A gente roda hoje em dia em 3 regiões. Tá? A gente roda em US West 2, US East 1 e EU West 1. Cada uma com 3 availability zones. Então, 9 no total. A gente não começou com essa arquitetura, a gente começou servindo todo mundo da mesma região, US East 1. Só que a gente notou, conforme a gente estava expandindo globalmente, não era uma experiência legal para o usuário ter que cruzar um oceano para receber a resposta de um microserviço. Não é uma experiência legal, isso adiciona muito delay. Então a gente resolveu, legal, vamos abrir mais uma região na Europa e vamos servir os usuários da Europa por aquela região e os outros usuários da América do Sul e do Norte por US East. Legal. Isso também ajudou com uma outra coisa, com o blast radius de algum problema que pudesse acontecer. Se, por exemplo, US East caísse, tivesse alguma coisa acontecesse, os usuários da Europa não seriam afetados, o que é relativamente bom, mas ainda levantou a gente para outro problema. Os usuários ainda estariam sendo afetados. O que a gente pode fazer para tentar melhorar isso? Né? O que a gente pode fazer para não impactar os usuários caso alguma dessas regiões caia fora do ar? A gente então mudou, a gente abriu mais uma região em US West 2 e migrou para um modelo de serviços globais, onde cada usuário, todos os usuários podem ser servidos de qualquer região a qualquer momento. Isso quer dizer que eu tenho que ter os dados desses usuários em todas as regiões e os caches quentes em todas essas regiões. A gente criou várias ferramentas para fazer isso aí funcionar de uma maneira coerente. Então a gente rola Active, Active, Actives nas 3 regiões. Isso aqui é um gráficozinho bem simples sobre o tráfego nas nossas regiões. Ali vocês têm 100% do nosso tráfego e as 3 regiões em 3 cores diferentes. Vocês estão vendo ali 3 formas diferentes, os picos e os vales estão em horários diferentes, em pontos diferentes, por causa da diferença de time zone. E o interessante é que para conseguir prever a capacidade que a gente precisa para atender esses usuários, a gente tem que entender muito bem a relação entre tráfego entre uma região e outra a todo momento. Tá? Uma maneira diferente de ver isso é usando esse gráfico de barras aqui. Tá? Aqui a gente tem 100% da capacidade por região. A parte vermelha, tá, é a capacidade que a gente precisa para atender o tráfego comum padrão daquela região todo dia. Tá? O que está branco ali, mas no meu slide era cinza, é a capacidade reserva que a gente usa para redirecionamento de tráfego. Tá? O que nos deixa fazer algumas coisas bem legais. Por exemplo, imaginem que US East 1 caia. Algum serviço para de funcionar, que nem ano passado o S3 caiu e afetou muita gente por aí. A gente, infelizmente, não teve problema com isso. O que a gente pode fazer? Uma opção é, eu posso esperar o problema ser resolvido e, enquanto isso, eu estou impactando meus usuários. Só que, para a gente, isso não é legal. Vocês não têm ideia da reação do pessoal quando o Netflix cai fora do ar.
Para algumas pessoas, o mundo vai acabar. Tá? Eles têm que falar com os parentes deles e tudo mais, o que é terrível. Tá? Então, a gente tenta evitar isso ao máximo. Felizmente, hoje em dia, isso raramente acontece, principalmente em escala global. Tá? Então, a gente tenta evitar muito. Meu time, o time de performance, o time de SRE, a gente trabalhou muito forte nos últimos anos para criar essa resiliência e evitar que esse tipo de coisa aconteça. Eu posso fazer outra coisa para evitar que isso aconteça. Eu posso pegar o tráfego dessa região afetada e eu posso enviar ele para as outras regiões. E a gente consegue fazer isso hoje em dia muito rápido. Em alguns minutos a gente consegue migrar todo o tráfego de uma região para as outras duas, porque a gente tem essa capacidade extra, é só questão de a gente esquentar os serviços. Legal, perfeito. Eu consigo migrar esse tráfego antes mesmo de eu tentar fazer algum root cause analysis e tentar entender o que está acontecendo. Porque minha prioridade é evitar o impacto ao usuário. Então, eu evito o impacto ao usuário e depois eu vou tentar entender o que aconteceu e tentar corrigir o problema. A gente faz isso não só quando problemas reais acontecem, mas a gente também pratica. Quem é que de vocês aí conhece o Chaos Monk e todas essas ferramentas que a gente criou um tempo atrás? Em base, Chaos Monk funciona assim. Quando a gente migrou para a nuvem, a gente sabia que as instâncias podiam cair a qualquer momento. E a gente queria ser resiliente a esse tipo de falha. Então, por que eu não vou criar um script que vai desligando instâncias em produção randomicamente? E é isso que o Chaos Monk faz. Isso tornou a gente resiliente, porque a gente descobriu várias falhas a esse tipo de problema. Então a gente aplicou a mesma teoria, porque a gente chamou de Chaos Kong, que a gente apaga uma região inteira da Amazon de propósito, sem os usuários perceberem, migrando esse tráfego para as outras regiões. E a gente faz isso ativamente toda hora. Então isso deu uma resiliência muito, muito legal para a gente. Então qualquer probleminha que acontece, a gente acha que tem alguma coisa errada, não sei o que está acontecendo, eu vou migrar esse tráfego. Depois eu vou tentar entender o que aconteceu. Legal. Dando um zoom nessas regiões, eu tenho mais ou menos isso em alto nível. Eu tenho dispositivos dos usuários que eu mencionei ali antes. Tá? Esses dispositivos vão falar com ELBs clássicas da Amazon, Elastic Load Balancers da Amazon, diretamente. A gente usa isso porque as ELBs são extremamente eficientes para fazer algumas coisas, como gerenciamento de conexões, SSL, termination e tudo mais. Os requests da ELB são passados para o nosso Layer 7 Proxy, chamado Zul, que é um dos nossos projetos open source, mais antigos, provavelmente. E a gente consegue fazer várias coisas legais com o Zul. Por quê? Porque Zul, ele tem o conhecimento do nosso estado, do sistema como um todo, e ele consegue rotear esses pacotes, esses requests, com muito mais granularidade. Se tinha algum problema, se eu estou fazendo um push, se eu estou com algum problema em algum cluster, eu consigo redirecionar para algum outro cluster. Então, eu consigo redirecionar esse tráfego com muito, muito mais facilidade, muito mais granularidade. Então, a gente usa Zul para muitas coisas lá dentro. Ele redireciona isso para os nossos microserviços. Dando um zoom nos microserviços, vocês vão ver isso aqui, que há uns anos atrás foi conhecido como Death Star do Netflix. Felizmente, a gente não precisa usar esse tipo de coisa, esse tipo de visualização é meio inviável para a gente. Eu não me lembro que ferramenta que gerou isso aí, mas a gente não usa mais. A gente cresceu também muito desde que a gente usava isso aí. Mas organizando as coisas um pouquinho mais, a gente tem algo parecido com isso. A gente tem uma camada que a gente chama de Edge, que são os microserviços que recebem os requests direto do Zul. A gente tem uma camada de mid-tier, onde é que tem vários e vários, então de 1 a N microserviços de mid-tier que tem N funcionalidades diferentes. Uma camada de persistência que para a gente é normalmente Cassandra, a gente usa muito, muito Cassandra lá dentro. Cache, praticamente todo microserviço tem um cache na frente, então a gente usa muito cache. E alguns microserviços de batch, que rodam em batch, que escrevem para persistência. Pode ser recomendações ou alguma coisa assim. Então, organizando a coisa, ela funciona mais ou menos assim. Então, uma arquitetura em microserviços bem tradicional. Tá? Todos esses serviços, ou quase todos esses microserviços, eles são completamente stateless, o que facilita muitas coisas para a gente. Stateless, eles não mantêm estado nenhum do usuário, de sessão ou de nada. A gente não mantém estado. As instâncias, elas são imutáveis. Uma vez que eu larguei o código lá, gerei a imagem, as instâncias são imutáveis. Eu não vou alterar o que está acontecendo ali dentro. Eu tenho alguns logs que eu capturo, mas é basicamente isso. Tá? Isso ajuda muito com auto-scaling.
Não sei se quantos vocês são familiares aí com Autoscaling Groups da Amazon, a gente usa isso muito. Em alto nível, o Autoscaling funciona mais ou menos assim, tá? As instâncias do nosso sistema de monitoria central enviam métricas para o CloudWatch, que é o serviço de monitoria da Amazon, e daí um grupo de regras que a gente criou e é executado pelo serviço de scaling. As regras são bem simples, chegou a um certo nível de uma métrica, então me aumenta X%, ou X instâncias naquele Autoscaling Group. Então eu estou criando instâncias novas, e quando o nível de utilização baixar, for mais baixo que Y, eu mato algumas instâncias para simplesmente só utilizar as instâncias que eu preciso. Então, limitar o uso de recursos aí. A gente tenta escalar normalmente em cima de uma métrica única, a gente tenta encontrar qual é que é o recurso limitante de cada microserviço, isso varia de microserviço para microserviço, e a gente faz muito tuning disso aí. Eu cansei de ver problemas em produção por regras de autoscaling mal configuradas. Até meu colega Vadim, ele deu um talk legal na reInvent no passado sobre como a gente faz tuning dessas regras de autoscaling. E mais recentemente a gente está migrando para Target Tracking, que é uma feature nova, que está funcionando muito bem, onde é que eu não preciso especificar os pontos e quanto escalar. Eu simplesmente especifico uma métrica e digo quanto é que eu quero que ela rode, e o sistema de autoscaling vai tomar conta de subir e descer as coisas. Tem funcionado muito bem para a gente. A gente usa muito autoscaling para tudo. Esse autoscaling diário, para cima e para baixo, ele vai te gerar um padrão mais ou menos como esse, durante o dia, de instâncias rodando. Onde é que a gente tem um pico de instâncias nos momentos de pico, que para a gente é por volta do horário novela ali, então 7, 8 da noite, mais ou menos, a mesma coisa lá, e varia de novo de região para região, e a gente desce logo depois e está usando muito menos instâncias. Só que tem um detalhe, a gente precisa de capacidade garantida. A gente precisa garantir que a Amazon tem essa capacidade para a gente, então a gente precisa reservar ela. O que eu posso fazer com esses vales? Coisas que eu não estou utilizando, capacidade que eu paguei e eu não estou utilizando. Então a gente criou para isso o equivalente a um spot market interno. Quer dizer, eu posso rodar outros workloads com menor prioridade nesses vales, com todo esse compute power que a gente tem sobrando. E a gente usa muito isso, principalmente para coisas como recomendações, que são pesadas de calcular, e encoding. A gente tem que fazer encoding toda hora, seja de novo conteúdo chegando, seja reencode com algum codec novo, com alguma configuração nova de algum codec. Então a gente está fazendo isso sempre. Sempre tem uma fila de coisas que a gente tem que estar fazendo encode. E a gente utiliza esses vales de capacidade não utilizada para fazer isso aí. Legal, eu mencionei antes que as nossas instâncias são imutáveis. Então eu não entro nelas, eu não faço SSH nela e faço deploy de código novo, eu não mantenho elas. Elas são efêmeras, elas nascem e elas morrem em questão de horas também. Então eu não faço push de código para instâncias. Então como é que eu faço push desse código? Como é que eu mando uma versão nova de um microserviço para o ar? Tá? Tudo começa com o que a gente chama de BaseMI. Tá? A gente roda Ubuntu em produção hoje em dia, basicamente por Ubuntu. Então a gente pega a imagem padrão do Ubuntu que a AWS oferece para a gente. Quem é que usa o Docker aí? Vocês sabem como é que funciona o esquema de geração de imagens por camadas deles? Gera uma imagem, uma camada e vai construindo em cima da outra? A gente faz a mesma coisa, só que com imagens da Amazon. E a gente está fazendo isso há um bom tempinho já. A gente pega a imagem básica do Ubuntu, a gente dá uma limpada nela, tira coisas que a gente não precisa, gera outra imagem. Instala vários componentes, coisas para a infraestrutura, como agentes de monitoria, configurações específicas, gera outra imagem. Depois a gente vai lá e instala componentes do stack. Imagina que nosso ambiente é extremamente heterogêneo. A gente tem Python, a gente tem Node, a gente tem Java, muito Java, e a gente tem coisas tipo até Lua rodando em produção. Tá? Cada engenheiro é livre para decidir o que quer usar no seu microserviço. Então a gente instala os componentes daquele stack. Se for Java, eu vou instalar algumas versões de Java, Tomcat, agentes de monitoria para aquele stack, e assim vai, e gera outra imagem. E com isso, a aplicação pode ser instalada em cima dessa imagem. E como isso funciona? Funciona normalmente em 2 steps. O primeiro step, super básico, super padrão, a gente faz um build
usando Jenkins, roda seus testes automatizados ali, seus unit tests, só que a gente gera um pacote Debian na saída disso aí, que vai para um repositório e a gente vai usá-la depois. O segundo passo é o que a gente chama de baking. Baking é o processo de pegar aquela imagem que eu gerei no passo anterior, aquela BaseMI, e pegar e instalar aquele pacote Debian e gerar outra imagem que a gente vai utilizar durante o deploy. Tudo isso aí é feito via Spinnaker, que é a nossa ferramenta de gerenciamento de nuvem, /CI, e faz tudo que é tipo de coisa. É um projeto open source também e várias empresas aí contribuem. Se vocês nunca viram, vale a pena dar uma olhada, ajuda muito, muito a gente. Legal, eu tenho essa imagem nova, com a versão nova de código, como é que é feito esse push, como é que é feito esse deploy para produção? Não existe padrão, varia muito de microserviço para microserviço, de time para time, tá? Mas um passo que é padrão lá dentro são Canary Releases. A gente depende muito de Canary Releases para garantir a qualidade dessa versão nova que está indo para o ar. Se vocês não estão familiares como Canary Releases funcionam, é uma técnica que evita problemas durante um deploy de produção, rolando essa versão nova por uma fração de usuários muito pequena, validando aquilo ali com aqueles usuários, e depois, se tudo der certo, eu rolo para todos. É mais ou menos assim que funciona. Na prática, como a gente faz isso? Tá? A gente tem o cluster de produção rodando, recebendo tráfego normal, com a versão anterior, e a gente cria 2 clusters novos, um de baseline e um de canary, com muito menos instâncias. Então, um rodando a versão antiga, outro rodando a versão nova, mas fora isso, toda a configuração é a mesma. E a gente começa a rotear tráfego para esses 2 clusters. Mesmo volume de tráfego em produção para esses clusters. A gente deixa rodando isso um tempinho, dependendo aí do volume de tráfego em cada microserviço, vai rodar por mais ou menos tempo. E uma vez que a gente tem samples suficientes para avaliar alguma coisa, a gente vai para o que a gente chama de Canary Analysis. E esse processo ele é completamente automatizado hoje em dia. Tá? A gente não está manualmente verificando gráficos. Como isso funciona? A gente usa um aplicativo que a gente criou chamado Automated Canary Analysis, que faz exatamente isso que o nome implica. Ele automaticamente analisa esses canaries. Dada uma configuração que diz que métricas eu vou ter que verificar. Ambos clusters estão mandando métricas para o nosso serviço de monitoria central. Que métricas eu tenho que olhar? Se essas métricas são quentes ou frias, quer dizer, se ela subir, isso é bom ou é ruim? E o peso dessas métricas? Então, isso também é feito um tuning para cada microserviço e vai variar de microserviço para microserviço. Esse Canary Analysis vai olhar tudo isso aí, vai comparar essas métricas, vão ver quão análogas elas são e, usando as regras, vai criar um score. E esse score, então, é usado pelo sistema de CI para decidir se ele vai continuar o deploy automaticamente ou vai requisitar um input manual de algum engenheiro. A gente recentemente, eu acho que algumas 2 semanas atrás, lançou esse engine de Canary Analysis, chamado Kayenta, é o nome externo que a gente está usando no nosso GitHub lá. Então, vocês podem estar uma olhada isso aqui, eu acho que aponta para o nosso blog post. É bem legal, vale muito a pena mesmo. Dá uma olhada, ajuda muito a gente a garantir que a gente não está vazando nada ruim para a produção. Legal, validado, Canary foi legal, eu posso rodar algumas outras coisas, mas vai chegar um ponto que eu tenho que realmente fazer o deploy, que eu tenho que rolar isso para todos os usuários. Tá? E a gente faz isso usando Autoscaling Groups também. Os nossos Autoscaling Groups, eles são versionados. A gente tem algumas hierarquias um pouquinho diferentes. A gente tem os Autoscaling Groups que têm instâncias, a gente tem clusters que são grupos de autoscalings, e os autoscalings são versionados, e a gente tem aplicações que são grupos de clusters que servem propósitos diferentes. Legal. Como é que eu faço o deploy? Eu vou copiar, eu vou fazer o que o pessoal chama de blue-green deploy, a gente chama de red-black, a gente gosta mais dessas cores. A gente cria um autoscaling igual ao cluster atual, ao autoscaling atual de produção, só que com imagem nova, a imagem que tem a versão nova de código. A gente vai inflar esse autoscaling manualmente para o mesmo tamanho do cluster servindo produção no momento, e a gente vai começar com o nosso roteador a mandar tráfego devagarinho para esse cluster novo, com a versão nova. Tudo tem que ser backwards compatible, isso não deve ter muito problema. Se tudo der certo, eu migrei todo o meu tráfego para esse cluster novo,
eu vou lá e apago o autoscaling grupo antigo. E deu. Se tiver algum problema na metade, eu simplesmente vou lá e volto o tráfego para o autoscaling grupo antigo. Bem simples, evita muito problema durante deploy. E é mais ou menos assim que as coisas funcionam quando a gente rola um push novo para produção. Agora a parte legal, pelo menos para mim, que é a parte de performance. Dada toda essa arquitetura e essas coisas levemente diferentes que a gente faz, como a gente resolve problemas de performance? Tá? Como a gente melhora a performance dos usuários? Como a gente reduz a utilização de recursos para a gente reduzir nossa conta? Tá? Como eu garanto que eu consigo escalar essa arquitetura da maneira que a gente tem escalado os últimos anos? Então, em primeiro lugar, tá? Eu adoro esse GIF aqui. A teoria por trás de performance permanece a mesma. A gente ainda tem teoria de filas, a gente ainda tem Liddell's Law, a gente ainda tem utilização, tudo isso é aplicável. O que muda são as técnicas que a gente usa e as ferramentas que a gente precisa utilizar. Por quê? Porque várias das coisas que talvez funcionem num sistema menor não vão funcionar na nossa escala. Por exemplo, eu não posso manualmente ficar olhando métricas e procurando por padrões. Isso simplesmente não funciona na nossa escala. Nós temos bilhões de métricas. Não funciona. Tá? Eu também não posso assumir que eu conheço o estado do meu sistema como um todo. Ele está mudando o tempo todo. Quando eu entrei no Netflix, por exemplo, eu tentei imprimir um diagrama dos nossos microserviços e quais falam com quais. Quando eu acabei de imprimir, ele cobriu uma parede inteira e ele já estava errado. Então, eu não posso assumir que eu sei isso. Tá? Entre outros probleminhas. Eu não posso jogar uma ferramenta de terceiro no nosso ambiente e esperar que ela funcione sem modificação nenhuma. Essas coisas não foram construídas para o nosso ambiente, elas não aguentam, e a gente testou várias. Então, a gente precisou construir muitas coisas nós mesmos. E eu quero utilizar um exemplo fictício, tá? De um problema para exemplificar algumas dessas ferramentas que a gente criou e que talvez aí sejam úteis para vocês no dia a dia. Digamos que eu tenho um dispositivo, seja uma TV, e eu comecei a notar que o tempo de resposta, o percentil 95 do tempo para abrir a app do Netflix me subiu 1 segundo, nesse dispositivo especificamente. Tá? Eu não sei o que gerou isso. Como é que eu vou descobrir? Eu não quero entrar em detalhes como eu faço o profiling do dispositivo, porque isso é o foco do meu talk na sexta-feira, tá? Que é dispositivos de clientes. Mas imaginem que eu fiz esse profile e eu descobri que o tempo, eu consegui fazer o tracing para o tempo para um request para a AWS, que de vez em quando é rápido, de vez em quando é um pouquinho mais lento. E é isso que está causando esse aumento. Tá? Não é tempo de rede, não é aumento no tamanho da mensagem, é realmente o tempo de processamento dentro da AWS. Como eu consigo descobrir dentro da AWS e aquelas centenas de microserviços onde é que está o problema? E eu vou começar, tem N maneiras de resolver esse problema, tá? Mas eu vou começar com request tracing, para de novo exemplificar algumas ferramentas que a gente criou. Começando com Salp, que é uma ferramenta que a gente criou lá dentro para fazer request tracing das coisas que entram via Azul. Quem é que já leu o paper do Google chamado Dapper, do tracing dinâmico? É bem legal, Salp é baseado nisso, tá? A gente criou o Salp para fazer trace de requests. Em modo geral, o que acontece? Um request chega de um dispositivo no Azul, a gente consegue fazer um tag dele, e isso é roteado para algum microserviço. Esse microserviço vai receber esse tag e quando ele fizer requests para outros microserviços, para dependências, esse tag vai ser passado e assim por diante até chegar nas folhas. Legal. Cada uma dessas camadas consegue me mandar métricas para o serviço de agregação do Salp. Isso me fornece muita informação legal, principalmente por onde esse request passou e quanto tempo ele demorou em cada camada. Então eu consigo fazer um tracing bem detalhado disso. A visualização padrão é esse diagrama de árvore de dependências que não é extremamente útil para o problema que eu estou tentando resolver agora. Então a gente criou algumas outras visualizações em cima desses dados. E um exemplo disso é isso aqui, que a gente chamou de slalom, que é baseado num diagrama de Sankey, que eu não sei se vocês são familiares aí. Mas, em grosso modo, vocês estão vendo essas barrinhas
elas são a utilização naquela camada. E quando eu falo utilização, é Liddell's Law, tá? É número de requests vezes o tempo médio, tá? Então, o tempo que eu estou gastando naquela camada. O que está saindo dessa camada ali, essa parte aqui, é a utilização em uma dependência, algum microserviço, alguma coisa externa que eu estou chamando. Então, é o que está saindo. E assim vai. Então, vocês veem serviços como esse aqui, que praticamente não tem processamento nenhum interno. É tudo coisas chamadas internas, chamadas externas. E coisas como essa aqui, onde é que eu tenho mais processamento interno. Então, eu sei exatamente onde eu estou gastando meu tempo. O que nos ajuda muito a fazer troubleshooting de problemas de performance nessa escala. Então, eu posso comparar os requests lentos com requests rápidos e ver exatamente onde é que está meu problema, qual a camada que está meu problema. O que já me ajuda a fazer um narrow down bem grande. Uma vez que eu tenho essa informação, eu posso ir lá utilizar outra ferramenta, chamada Atlas. Atlas é o nosso sistema de monitoria central, é provavelmente um dos maiores footprints da Amazon. É uma ferramenta imensa, tá? Tem muitas partes, partes dela a gente lançou o código no nosso GitHub já, tem um banco de dados próprio que persiste em memória, a gente tem uma query language própria, tem uma interface para explorar métricas, dashboards, alertas, detecção de anomalias, tudo que vocês imaginarem. Tá? Algumas das partes a gente fez open source, algumas não. E a gente pode usar o Atlas para ir lá e tentar entender o que está acontecendo naquela camada. Eu posso filtrar, por favor, me dá as métricas daquele microserviço ali. E eu consigo ir lá e olhar qual é que é o tempo de resposta dos requests daquele microserviço. E imaginem que eu vi uma coisa tipo essa aqui. Spikes a cada X minutos, tá? Que estavam acontecendo inexplicavelmente. Eu tenho algumas ferramentas onde eu posso tentar fazer correlação disso com outras métricas, com as outras milhares de métricas lá dentro, para tentar fazer um surface das coisas que talvez sejam interessantes. Tá? Mas imaginem que nesse caso eu vi um spike coincidente com o uso de CPU, por exemplo. Tá? Ao mesmo tempo. Então, provavelmente o que está causando isso, o aumento de tempo de resposta, está também causando o aumento de uso de CPU, provavelmente, não se sabe. Mas é uma coisa que eu vou querer investigar. Legal, com isso em mente, eu sei que todas as minhas instâncias devem se comportar da mesma maneira. Elas são stateless, elas não mantêm estado e elas devem estar se comportando da mesma maneira. Eu posso verificar isso usando o Atlas também, para ver se elas têm o mesmo comportamento. Imagine que eu fiz isso, meu próximo passo, eu posso ir mais para dentro, eu posso ir para a instância em si, para o servidor rodando na Amazon e ver o que está acontecendo. Eu posso fazer isso usando o SSH. Todo engenheiro lá dentro tem acesso root à produção. Tá? Todo mundo tem acesso root à produção. Eu posso desligar o Netflix. Tá? O que é perigoso, mas nunca nada aconteceu. Mas, obviamente, o time de performance provavelmente é um que faz mais login em cima desses sistemas, mas eu não consigo exemplificar algumas ferramentas fazendo isso. Então, em vez de logar na máquina, eu vou abrir uma outra ferramenta que eu criei um tempo atrás, chamada Vector. Vector simplifica esse processo de fazer SSH em cima da máquina para obter métricas com mais resolução, métricas mais detalhadas e mais baixo nível. Vector tem umas diferenças de Atlas. Tá? Em primeiro lugar, ele vai conectar a um único host, a uma única instância. Ele não agrega nada através de instâncias. Vector também não agrega nada. Tá? É só o que eu estou vendo em real time no navegador. É isso. Tá? Mas a parte legal para performance é o seguinte, que eu tenho métricas sem atraso, em real time, sendo stream direto dos servidores. Tem um agente rodando lá dentro, a gente usa PCP, Performance Copilot, que é um projeto da Red Hat, como back-end, e por padrão ele nos fornece aí milhares de métricas, funciona muito bem. E o legal para a gente é que o overhead é praticamente nulo quando a gente não está coletando métricas. Então a gente tem instalado isso em centenas de milhares de máquinas com overhead mínimo. Tá? E eu tenho resolução até 1 segundo. Eu consigo ver métricas com granularidade de 1 segundo e se eu configurar separadamente eu consigo até subsegundo, o que é super importante para alguns problemas de performance. Eu também tenho acesso a métricas muito mais low level do que o Atlas me dá. Atlas vai agregar por 1 minuto e tem um atraso de 30 a
30 segundos a 3 minutos. E tem coisas que não vale a pena eu persistir, coisas que só vão ser úteis em casos de uso extremamente raros. Então não vale a pena eu persistir, mas eu tenho acesso no Vector, porque eu não tenho overhead nenhum em ter isso disponível. Então a gente usa muito o Vector para isso. Outra coisa legal é que eu posso estender o PCP, estender Performance Copilot e adicionar nas minhas próprias métricas e meus próprios plugins. E nisso aí, eu criei um outro plugin para nos dar acesso a isso aqui. Quem é que de vocês aí é familiar com Flame Graphs, ou já ouviu falar de Flame Graphs? Não é o Flame Chart do Google. Tá? Ele tem uma diferença. O Flame Chart que tu vê no Chrome, por exemplo, ele é time-based. Quer dizer, o x-axis representa tempo. Aqui a gente não tem tempo. Tá? Flame Graphs é uma visualização que o colega meu no Netflix chamado Brandon criou um tempo atrás para visualização de profiles de software. Tá? Coisas que eu posso capturar do sistema. O tamanho da barra aqui representa o quão frequente aquele frame foi no profile, está no profile que eu capturei. Quer dizer, com maior a barra, mais frequente é aquele frame. Mais vezes o meu sampler viu aquele ali nos meus stacks que eu capturei. E de novo, a hierarquia aqui, o y-axis, é a hierarquia do stack, começando aí de baixo para cima. Tá? Então eu vejo o que está chamando o que, o que está chamando o que, e eu acabo olhando por platôs em cima, que é onde é que eu estou gastando tempo em CPU. No caso de CPU Flame Graphs, eu posso gerar Flame Graphs para outras coisas também, como alocação de memória e um monte de outras coisas. Eu posso gerar isso automaticamente com um clique de um botão no Vector. É um botãozinho, tu clica, eu digo quantos segundos eu quero capturar aquele profile e ele vai fazer isso para mim. A gente usa PerfScript no fundo ali, que tu pode gerar também manualmente, mas por aqui é um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais rápido para a grande maioria dos engenheiros lá dentro. E isso vai me gerar uma coisa tipo isso aqui, onde eu consigo ver exatamente o que estava rodando em CPU nesses 60 segundos que eu capturei. A gente usa algumas corzinhas diferentes para capturar pedaços de código diferente. Em verde ali a gente tem Java, a gente tem um pouquinho de C, e tem um pouquinho de sistema de kernel. Então a gente usa color code e algumas outras coisas para tentar entender realmente o que está acontecendo. O problema é o seguinte, o meu problema ele é intermitente. Ele aparece por alguns submilissegundos, subsegundos e depois some. O que eu posso fazer para capturar esse Flame Graph? Porque se eu capturar por 60 segundos, essa informação vai ser lavada, não vou conseguir ver ela claramente, o que está acontecendo naqueles spikes de CPU. E isso é um problema que aconteceu algumas vezes para a gente já. Onde é que eu tenho que fazer o timing exato da minha captura do Flame Graph para conseguir entender o que está acontecendo. E isso é chato, é trabalhoso. Então, há umas 2 semanas atrás, quer dizer, eu estou desenvolvendo isso faz um pouquinho mais, mas a gente lançou uma ferramenta nova, umas 2 semanas atrás, chamada FlameScope. E eu vou fazer um demo rapidinho, o pessoal disse para não fazer um live demo, vocês já entenderam por quê, mas eu vou fazer igual, dessa ferramenta nova que a gente lançou. Assumindo que tudo funcione aqui, eu vou tirar meu mirror. Legal. Haha. Legal. Está aqui o FlameScope. Quando eu abro o FlameScope, eu consigo basicamente puxar todos os profiles que eu gerei via Vector. É os mesmos Flame Graphs. Mesma informação, eu não preciso gerar novamente. Eu posso abrir qualquer um deles. O que o FlameScope me dá é uma dimensão nova de análise. Tá? Não sei se vocês conseguem ver, está um pouquinho pequenininho aí na tela, mas ele me dá outra dimensão utilizando um heatmap. Esse heatmap, ambos axes são tempo. Tá? Eu tenho segundos aqui em cima, cada coluna é 1 segundo, então eu tenho 120 segundos, 2 minutos, cada coluna é 1 segundo. Cada linha aqui, ela é 1 submilissegundo, quer dizer, se eu tenho 50 linhas, cada quadradinho representa 20 milissegundos do meu profile. E eu posso configurar quanto eu quero de resolução nisso aí. Então eu consigo gerar com isso Flame Graphs de submilissegundos. A cor aqui representa quantas coisas eu tenho rodando em CPU naquela caixinha, naquele subsegundo. Quanto mais escuro, mais coisas eu tenho rodando em CPU.
Quanto mais claro, menos coisas eu tenho. Então eu consigo dar um zoom e ver exatamente o que está acontecendo. Por exemplo, nesse caso, eu consigo ver essa coisa escura aqui, eu posso clicar aqui e clicar aqui, e eu gero um flame graph exatamente do que aconteceu naqueles 80 milissegundos. O que é algo extremamente difícil de fazer manualmente. E eu consigo ver aqui que meu problema era DC. Por algum motivo a droga do DC estava fazendo um kick, estava bloqueando as coisas, estava consumindo CPU, está me gerando meus spikes. De novo, problema fictício, tá? Mas é esse tipo de coisa que a gente consegue fazer. E essa é uma das ferramentas que a gente continua criando, e a gente cada vez está criando mais e mais ferramentas. E eu acho que era isso aí que eu tinha por hoje. Deixa eu só fechar a ferramenta aqui. E era isso, pessoal. Obrigado. Acho que faltam 4 minutos. Obrigado. Meu nome é Martin Speer. Eu acho que eu tenho... eu não tenho aqui. Meu contato estava no slide aí antes. Sinta-se livre para entrar em contato comigo via LinkedIn, via Twitter ou via qualquer coisa. martinspeer.io é o meu site que tem minha informação de contato lá. Sinta-se livre de mandar um e-mail, trocar uma ideia. Eu sempre estou feliz de conversar com o pessoal aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Valeu!